Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é domingo, dia 5 de maio, e o tema do estudo de hoje é Duas Testemunhas. O texto bíblico que baseia nosso estudo está no livro do Apocalipse, capítulo 11, do verso 3 a 6. E aqui, o livro da Revelação nos ensina o seguinte: Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Antes de dar prosseguimento ao nosso estudo, esse ruídozinho que você escuta ao fundo é que está chovendo aqui na nossa cidade. Então, o estudo de hoje vai ser ao som da chuva. Em Zacarias, capítulo 4, o profeta viu duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro de ouro, a mesma imagem que encontramos em Apocalipse, capítulo 11. Zacarias é informado de que representam os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra, o que está no capítulo 4, versículo 14. As oliveiras alimentam um azeite no candelabro para que ele continue a dar luz. O salmista escreveu: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Conforme Zacarias capítulo 4, nos versos 2 e 6, o azeite representa o Espírito Santo. A visão de João em Apocalipse 11 descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. E vale lembrar que a própria Bíblia diz que o Espírito Santo é quem inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia. Essas duas testemunhas podem profetizar e impedir que a chuva caia pelo tempo que previrem. Podem transformar, como lemos no Apocalipse 11, água em sangue e ferir a terra com pragas. Foi pela palavra de Deus que Elias disse que nenhuma chuva cairia sobre Israel, e em resposta à sua oração, não houve chuva por 3 anos e meio, como diz Tiago, capítulo 5, verso 17. Então, Elias orou, e a chuva voltou, enquanto os falsos profetas de Baal falharam em acabar com a seca, o que está registrado em 1 Reis, nos capítulos 17 e 18. Moisés, pela palavra de Deus, anunciou 10 pragas sobre os egípcios, incluindo transformar água em sangue, pois o faraó se recusou a deixar o povo de Deus, o que está em Êxodo, capítulo 7. Aqueles que tentaram prejudicar as Escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca das duas testemunhas. O profeta Jeremias, em seu livro, no capítulo 5, verso 14, escreveu: Visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. A palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos os que a rejeitam. Em João, capítulo 5, verso 39, Jesus declarou que as Escrituras do Antigo Testamento testificavam ou davam testemunho dele. Ele também disse que o Evangelho seria proclamado para testemunho ao mundo inteiro, conforme Mateus, capítulo 24, verso 14. E a base desse testemunho é o Antigo Testamento juntamente com o Novo Testamento, ou a Bíblia como um todo. A palavra traduzida como testemunho, nesses 2 versos, vem da mesma raiz da palavra grega martis, da palavra traduzida também como testemunhas em Apocalipse capítulo 11, verso 3. E concluindo, faço aqui uma pergunta muito importante. Quem são então essas duas testemunhas? Tendo em vista esses pontos bíblicos,
e as características dadas em Apocalipse 11, que estudamos hoje, concluímos que as duas testemunhas devem ser as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que comunicam a luz e a verdade de Deus ao mundo inteiro. De forma prática e objetiva, essa profecia de Apocalipse 11 nos ensina que haveria um tempo em que a Bíblia seria terrivelmente perseguida, mas sua voz não seria calada. A palavra de Deus não seria vencida, porque é a palavra de Deus, ela é invencível. Não importa o poder, o exército ou todas as forças combinadas desse mundo com as forças de Lúcifer. A Bíblia, a Santa Escritura, o livro da vida, o livro de Deus, a palavra do Senhor é invencível. E todo aquele que confia na palavra do Senhor também será invencível. E eu pergunto, por que você está perdendo tempo? Abra a Bíblia, confia nela e viva tudo o que ela te ensina. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você um texto para que você possa meditar ainda mais na Bíblia Sagrada. E o texto é Ezequiel, capítulo 41. Que o Senhor te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.